ver aqui. Tananana. Parece que foi, vamos ver. Acho que eu vou colocar. Vai. Será que está acontecendo algum problema? Não, já está lá já. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Hoje é dia 18/6 e nós estamos aqui honrados por Deus nos possibilitar esta proposta de trabalho, levar o amor e a caridade, o evangelho, até aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Hoje nós vamos ter a participação da Silvia Trindade. Silvia, bom dia. São 8h50. Pode aproveitar aí para falar um pouco de você. Às 9h nós começaremos a transmissão, o culto, o evangelho. Fique à vontade aí. Bom, eu tenho... Bom, eu estudo, procuro estudar a doutrina, não é? Gosto dessa doutrina maravilhosa que nos conduz até o nosso Pai Criador. Então, eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco daquilo que me é grandioso para a minha alma, para os meus irmãos, para os meus companheiros da doutrina, mas não só da doutrina, todos aqueles que neste momento estejam nos ouvindo, não é? Porque Jesus não deixou nenhuma doutrina, nenhuma religião. Jesus, ele é universal, ele é para todos nós. Portanto, é nosso irmão maior, amigo incondicional de nossas almas. Meus irmãos, nos deem um feedback se está tudo ok. Andresa, você que está assistindo aí, ó, a Cida lá de Araxá, bom dia, a Inês, bom dia, a Fátima. Não escreva para nós aí, porque eu não estou conseguindo acessar aqui o meu perfil do Face, estou com problema de internet. Está chegando tudo ok, o sinal, transmissão. Escrevam para mim aí nos comentários, por favor, como é que está chegando para vocês aí. Estou tentando olhar aqui pelo meu celular, mas eu devo estar com alguma... Não apareceu para mim ainda. Vamos ver aqui. Não, Andresa, obrigado. Obrigado, Inês. É porque eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo visualizar aqui a transmissão pelo meu celular. Ah, agora sim. Beleza. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí. Não, beleza. Essa vida de chegar numa situação em que eu cheguei e aprender as coisas, burro velho sofre mais do que os burros novos, né? Não. Mas aprende. Não, aprende aí. Não nego que a conta está aí, é justamente para ajudar a carregar o fardo é responsabilidade minha. Quem empacotou o fardo fomos nós, né? Então... Com certeza. Silvio, é um prazer enorme
te receber aqui. Agradeço a você, a toda a espiritualidade, por nos dar, primeiro, nos dando a oportunidade desse trabalho. Segundo, agradecemos a você por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que aqueles que estão conosco, que vão assistir, serão agraciados com o Evangelho e com a sua participação. Eu gosto muito das suas explanações, sei que você é uma pessoa estudiosa e obrigado por ter aceitado esse convite aí. Tenho fé em Deus que vai ser de muita necessidade, vai ser o refrigério aos corações de muitos de nossos irmãos. Está faltando aí 1 minuto para as 9 horas, que é o horário que a gente precisamente começa. Vamos fazer o seguinte, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, já elevar as nossas vibrações, aproveitar para a gente fazer as nossas preces. Eu gostaria de pedir, inclusive, pela esposa de um amigo, a esposa do Ivan, que está internada em Uberaba, ele nos pediu prece vamos lá, 9 horas. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te solicitamos, Pai, que nos ampare, que nos permita as boas intuições, que nos dê a companhia, a proteção dos nossos devotados irmãos da espiritualidade, os amigos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra. Que, Pai, nos permita levarmos, juntamente com as nossas boas energias, as suas bênçãos, a sua luz, a todos aqueles nossos irmãos que, igual a nós mesmos, estão carentes, estão sentindo a necessidade de se reequilibrar, de encontrar o caminho, Pai. E como Jesus nos ensinou, nós louvamos a Ti, agradecemos através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males e da prática do mal. Que assim seja. Hoje é dia 18/6, nós estamos com a nossa irmã Silvia. Que as tuas palavras nos sirvam de bálsamo e consolo. Fique à vontade, você tem até as 9h30, mas é variável isso aí. Se você estiver no meio de um raciocínio, de uma ideia, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E antes de entrar no tema propriamente dito, vamos fazer uma reflexão. Falar do nosso Mestre Senhor Jesus, quando ele estava lá na beira do Tiberíades, trabalhando, amparando, curando aqueles enfermos, e chegou à tarde, chegou à noite. Então, da casa de Simão Pedro, ele se retirou e subiu uma montanha. Então, ali, como era a tardezinha, ele olhou para o horizonte e olhou na direção de Jerusalém. Então, viu aqueles candeeiros, aquelas lamparinas, aquelas luzes acesas. Então, ele fez um clamor a Jerusalém. Então, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como a galinha agasalha os pintainhos embaixo das minhas asas, e tu não o quiseste. Então, aqui, meus irmãos, é Jesus que vem pelos caminhos do mundo, nos agasalhando, nos amparando, fortalecendo a cada um de nós nesta jornada evolutiva, neste planeta Terra. Mas, então,
Para entrar basicamente no nosso tema, vamos fazer uma viagem, que eu já fui lá e já voltei, né? Mas vamos fazer uma viagem para mais de 2000 anos atrás. Aqueles tempos não eram fáceis, tempos difíceis. O mestre amado acabara de ser crucificado. E todos estavam apavorados, todos estavam desesperados, sem saber o que fazer, sem esperança, porque todos colocavam naquele rabi, colocavam naquele homem as suas esperanças de um mundo melhor, de menos excluídos, de menos dores e de menos sofrimento. Mas o que eles acabaram de ver? O mestre foi crucificado de uma maneira torpe, de uma maneira perversa por aqueles homens. E então é que nós vamos encontrar numa narrativa belíssima de Lucas, no capítulo 24, dois discípulos que caminham para Emaús. Então, Emaús é uma aldeia que fica aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Então, eles se afastavam de Jerusalém. E aqui nós temos que ver, meus irmãos, que Jerusalém, em hebraico, é a cidade da paz, Jerusalém, é a cidade da paz. E aonde aquele que foi o verdadeiro amor, a verdadeira paz encarnado na terra, foi crucificado. Então, aqueles homens estavam se afastando daquela paz interior, daquela paz que reinava no coração deles, mas agora eles estavam atribulados. Então, nós vamos encontrar esses homens caminhando estrada fora, e eis que se aproxima dele um peregrino. E eles vê aquele peregrino e ele pergunta: o que falais, o que conversais? Ele diz para ele então: então não sabe, você é o único peregrino nessas paragens que não sabe o que houve? Aí então ele inquire aqueles homens e ele diz: não sabe que o nosso mestre Jesus de Nazaré foi crucificado, não é? Os sacerdotes, os fariseus o entregaram para ser crucificado, então você não vê? Você é o único que passa por essas paragens e não sabe? Aí então Jesus começa a conversar com eles, começa a explicá-los as escrituras, falando do que era para acontecer, que aquilo tudo estava nos planos da espiritualidade, né? Estava já escrito pelos profetas, bem antes dele, né? Então, nos fala os textos que o coração deles foi apaziguando, foi assim, ficando mais a menos, eles foram ficando tranquilos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que quando nós nos envolvemos pela dor, pela desesperança, pela angústia, nós não temos olhos para ver a beleza que acontece do nosso lado. E é o que acontecia com aqueles dois homens que caminhavam desalentados, sem nenhuma esperança. Porque, como diz os textos, os seus olhos estavam fechados, não é? Para ver quem se aproximava deles. Mas aquele homem se aproxima deles e começa a falar-lhes das escrituras, e eles seguem caminho, e aí então chegam na hospedaria. Então, aquele homem faz menção de ir adiante. Então, aqueles homens que estavam ali, já com seus corações ardendo de amor, de paz, então eles falam assim: fica conosco, já é tarde, já é noite, a noite cai e é perigoso. Então, aquele peregrino aceita o convite e senta à mesa com eles. Até então, eles ainda não haviam percebido quem era aquele peregrino. Mas nos fala que
Jesus gostava sempre de partir e dividir o pão, né? E continua dividindo esse pão com todos nós, ainda hoje e por todo sempre. Mas eles sentam ali e aí Jesus parte aquele pão. Então, quando parte o pão e dá este pão para eles, divide com eles, então os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem, então eles veem que é Jesus que estava ali com eles. Então, Jesus desmaterializa, né? E eles ficam ali e voltam a Jerusalém para dar a bela notícia que ele vivia, que ele ressurgiu, que ele estava vivo para a esperança de todos. Mas aqui, meus irmãos, vamos trazer para nós hoje. Muitas vezes nós estamos desesperançados, nós estamos tristes, e Jesus caminha conosco, ao nosso lado, mas nós não vemos. Muitas vezes envolvido pelas coisas do mundo. Há muito tempo nós vivemos envolvidos pela materialidade, por guerras, por isso e por aquilo, e não prestamos atenção naquele que caminha junto com nós. Vem através de um livro, através de uma palavra, através de um amigo, através de um convite, e nós não atentamos para isso, nós não vemos. Mas Jesus, meus irmãos, anda pelos caminhos do mundo, buscando os seus tutelados, todos aqueles que estão aflitos, que estão desconsolados, e ele traz para o seu redil, para o seu regaço, para ampará-los e para confortá-los. Assim como ele fez com aqueles 2 discípulos, ele retorna e fala com os seus apóstolos, que estavam também desconsolados, estavam desiludidos. E aqui nós temos uma passagem belíssima de João, o evangelista, quando ele diz assim: eis que estou falando de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele para entrar, ele bate. Que porta, meus irmãos, que Jesus está batendo? A porta dos nossos corações, porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos com os nossos corações fechados. Nós estamos com os nossos corações endurecidos. Basicamente, nesses tempos de tantas dores, de tanto desesperança, nós, discípulos de Jesus, nós estamos desesperados. Nós estamos desesperançados. Mas Jesus anda conosco, está conosco, junto conosco, nos mostrando o caminho. Obviamente que ele não fará nada por nós, mas ele nos mostra o caminho. Deus, nosso Pai, enviou o seu Filho ungido para estar conosco, participar das nossas dores, das nossas angústias, das nossas misérias e embalar tudo isso no amor. Jesus nunca excluiu nenhum dos seus irmãos. Resta ver, meus irmãos, naquela última ceia, onde ele sabia que o nosso irmão Judas estava equivocado, mas ele não o excluiu daquele banquete. Não é? Ele aconselhou Judas, mas Judas não entendeu. Meus irmãos, trazendo para os nossos dias, nós somos os Judas da vida, que estamos andando desalentados, desorientados, sem perceber que Jesus está ao nosso lado, que Jesus caminha conosco. Jesus nos dá a mão e nos pergunta: quer caminhar comigo? Mas muitas vezes, meus irmãos, nós viramos as costas para os ensinamentos de Jesus. Nós viramos as costas para o seu evangelho. E ele está sempre nos dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meus irmãos, o fardo com Jesus é suave, é leve. Ele mesmo nos ajuda quando nós nos dispomos a caminhar com ele, ele nos ajuda, meus irmãos, a carregar o nosso fardo, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas mazelas. Que ameliamos para nós em milênios incontáveis, né? Porque sabemos que somos espíritos imortais. Estamos hoje encarnados neste corpo, nós estamos neste corpo hoje, mas e amanhã? Temos que buscar as coisas, meus irmãos, para a eternidade. Por isso que temos que vivenciar o Evangelho de Jesus, porque Jesus esteve conosco por 3 anos, mas nunca falou da matéria. Nós entendíamos que ele falava basicamente da matéria, mas ele falava, meus irmãos, sempre da vida espiritual, da vida que transcende a esta matéria, da vida que nos espera, que se vivenciarmos o Evangelho de Jesus, temos certeza que ao chegarmos do outro lado, porque lá, meus irmãos, é a nossa verdadeira casa. Aqui nós estamos caminhando como aqueles homens, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, caminhando desorientado, desalentado, sem equilíbrio. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que a nossa vida, a nossa verdadeira morada não é aqui. Aqui nós estamos jornadeando, passando um tempo para nos melhorar, para buscar este amparo que Jesus nos dá, porque ele nos diz mesmo, eis que estou à porta e bato. Jesus todos os dias bate nossa porta. Mas será, meus irmãos, que nós já abrimos a porta e já trazemos Jesus para morar conosco? Ou apenas temos Jesus apenas como um hóspede e como daqui a pouco ele vai embora? Nós deixamos que ele saia da nossa vida. Porque nós temos que trazer Jesus para morar conosco, morar em nosso coração, a fazer a moradia dentro de nós, não é? Porque se nós quisermos só o exterior, aí sim, meus irmãos, nós vamos ter sérias dificuldades, vamos passar por dores e por sofrimento. Se nós vemos o Evangelho de Mateus, o sermão profético, ali está tudo ali. Tudo que nós estamos passando hoje, tudo que nós estamos vivenciando hoje, de dores, de sofrimentos, de angústia, está tudo ali. Jesus não nos enganou. Jesus disse que nós íamos passar por dores, por angústia, por sofrimento, mas muitas vezes, meus irmãos, nós só nos fixamos na dor, porque ali fala da dor do parto. Mas a mãe, quando vai dar à luz, ela não se fixa na dor do parto, ela se fixa naquela criança que vai nascer. Aquela criança que vem trazendo esperança para aquela família. E é assim que nós temos que ter essa esperança, né? Porque muitas de nós, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6º, que diz o advento do Espírito da Verdade, não é? No item 5, ele diz assim: venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Não é? Então, Jesus, meus irmãos, vem. O que é transviado? É uma pessoa que está perdida, que está sem saber o que fazer. Como os filhos transviados de Israel. Quem é Israel? Será que nós podemos pensar hoje, com o conhecimento que nós temos da doutrina, será que nós temos que pensar que Israel é aquele lugar circunscrito lá em Israel?
Ou Israel é a humanidade inteira, meus irmãos. Nós somos essa Israel que nos transviamos e que agora é a hora de nós voltarmos para o regaço do nosso Pai. Não é? Agora é a hora de chegarmos a vivenciar este evangelho que está aqui e que por muito tempo foi negligenciado por nós e por tantos outros, não é? Então, é essa mensagem que eu tinha que passar para os irmãos. E aqui, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito de verdade que eu, particularmente, gosto todo do Evangelho. Mas quando li pela primeira vez este prefácio, eu vou ler só um pedacinho para nós. E o Espírito de verdade diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Meus irmãos, Jesus vem pelos caminhos do mundo, iluminando nossos caminhos, nos buscando das trevas da nossa ignorância, nos trazendo e nos mostrando para o caminho que devemos seguir, não é? Então, meus irmãos, era essa a mensagem que eu tinha que passar para vocês, e não para vocês, mas para mim, porque o evangelho, em primeiro lugar, serve para nós. Como diz, para encerrar, como diz o nosso João, o evangelista, ele diz assim: Deus, aquele que ama, conhece a Deus, é nascido de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus, meus irmãos, é amor. Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que enviou o seu Filho para estar conosco, para nos trazer este evangelho. E ele veio, teve conosco por 3 anos, mas nos disse também: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador. E realmente, meus irmãos, enviou o Consolador, que é a doutrina que nos consola, que nos ampara, que nos assiste, que só, meus irmãos, através desta doutrina, nós podemos saber de onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui na Terra. Meus irmãos, fica para cada um de nós esta reflexão. O que é que estamos fazendo aqui na Terra? Estamos amparando um irmão? Estamos secando as lágrimas de um irmão? Estamos visitando um irmão no asilo? Ou ouvindo, emprestando nosso ouvido a uma pessoa que está desalentada, que precisa falar, para um ancião que fala todas as vezes que você chega perto dele, fala a mesma coisa por 10 vezes. Nós estamos fazendo isso, amparando aquele irmão, e ele fica feliz quando nós paramos para ouvir, assim como Jesus fez conosco, nos amparou, nos assistiu e está conosco, junto de nós. Depende de cada um de nós. Meus irmãos, que Jesus, esse divino amigo, este mestre querido, nos envolva, nos ampare hoje e por toda a nossa caminhada neste planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Se me permite só uma colocação, muito bom a sua explanação. O pessoal muitas vezes não sabe por que a dona Silvia falou aí a respeito dos 3 anos. Uma boa parte da vida de Jesus, até os 30 anos, ele esteve entre os essênios. E não tem registro dessas passagens, porque ele estava se preparando. Não é que a gente só tem um relato, porque o que é o Evangelho?
O evangelho nada mais é do que o relato daqueles que presenciaram ou foram atrás dos fatos vividos por Jesus durante a vida pública. Porque quando a gente fala assim, Evangelho segundo Lucas, o que que é? É Lucas que escreveu. Evangelho segundo São Marcos, ou seja, cada um. Evangelistas são aqueles que narraram a vida. O Evangelho é justamente a narrativa. Alguns tiveram a oportunidade de presenciar os fatos enquanto eles aconteciam. Outros foram atrás, compilando os dados, buscando a história, um trabalho de levantamento. Mas a gente só tem um registro da vida pública de Jesus dos 30 aos 33. Todas as passagens que a gente tem, essas aí. Foi quando ele saiu da Companhia dos Essênios para ir pregar o Evangelho. E a sua primeira aparição nas bodas de Caná. E temos que lembrar aqui também, Walter, que Lucas e Marcos não conheceram Jesus. Então, foram daqueles que eu falei que... Lucas recebeu de Paulo de Tarso. Como ele viu que ele não tinha tempo para escrever, ele passou a Lucas. Não é? Então, e nos fala os textos também que Marcos, a maioria dos escritos de Marcos, ele ouviu de Pedro. Não é? Já depois daquelas... Porque é muito complexo, Walter. A vida de Jesus, se a gente... Nossa, é muito... não dá para a gente falar assim, porque fica muita coisa que as pessoas não entendem. Só mesmo ler, né, Walter? Vamos pedir aos nossos irmãos que leiam o Evangelho, que se debrucem nas obras de Kardec, de Chico Xavier. Meu Deus, caminho, verdade e vida. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Jesus, na realidade, ele veio dar o exemplo. Ele nunca se preocupou em deixar registros escritos. Ele deixou o quê? A sua vida, que é a verdadeira obra. Nós temos outro exemplo aí, Sócrates e Platão. Isso, exatamente. Eu estava pensando em Sócrates. Platão foi um discípulo e continuou muito do que Sócrates fez. Mas a história de Sócrates, os feitos de Sócrates, foram justamente narrados por Platão. Por Platão. E não ele nunca... Sócrates fez muita coisa, mas foi justamente o discípulo dele. E naquela época, antes de Jesus, gente, Sócrates tinha 400, 600, aproximadamente, anos antes de Jesus. E Emmanuel tem, eu não me recordo agora o livro, ele fala assim, que Sócrates foi o ministro, foi aquele enviado de Jesus que mais se aproximou de Jesus, ali junto, porque você viu, ele estando preso ali, oportunidade para fugir, mas ele não quis fugir, né? Ele falou, se eu fugir, eu não estou... o que eu falei, ninguém vai acreditar, não é? Então, nós vamos ver também uma Joana de Cusa, não é? Que ali, o seu filho diz assim, mamãe, abjura esse Jesus, abjura, não vê que nós vamos morrer? Ela diz, cala-te, meu filho. Jesus sofreu calado e não tinha nada a dever, não é? Então, cala, não é? Então, quer dizer, nós vemos essas pessoas, esses irmãos, que nos deixaram exemplos, que eu, Walter, eu digo assim, que quando eu leio o Evangelho, quando eu falo do Evangelho, tem vezes, ou sempre, quase sempre, eu me sinto constrangida, porque eu falo de uma coisa que eu ainda não vivencio. Se fosse só você, a gente dava um jeitinho, mas... eu costumo dizer, da leitura que eu mais gosto do Evangelho, a gente deveria gostar de tudo e praticar tudo, mas aquela passagem do Sede Perfeitos, o homem de bem, quando a gente lê aquela passagem, é assim de... Aí a gente faz essa pergunta, mas o que é? Nós temos essa dificuldade em orar a Deus, por quê? Porque realmente a gente se conhece.
Mas o que Jesus nos disse? Batei e a porta abrir-vos-á. Ou seja, eu tenho que ter a humildade. Ah, Deus sabe do que eu estou passando. Sabe? Deus sabe. Ele conhece a cada um dos seus filhos, conhece a essência. Ele sabe de tudo que você está passando. Mas o que ele quer? Que você se arrependa, se demonstre humilde, que procure por ele. É este o primeiro passo. O primeiro passo, gente, para que a gente busque a felicidade, não é nem conhecer o Evangelho, é se arrepender e se fazer uma proposta de mudar. De quê? De seguir o amor. O mandamento mais bonito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar nem mais, nem menos. Deus, sim, acima de tudo. Mas essa questão sua que você colocou aí, eu também me cobro. Eu acho que todos nós, quando despertamos a consciência, a gente passa a se cobrar, sim. E tem uma passagem de João Evangelista, porque eu só falo em João Evangelista, ele diz assim, se você diz que ama a Deus, a que não vê, e aborrece o teu irmão, a que vê, você está incluído na categoria de mentiroso, de insensato, de incoerente. Porque Deus, ele já colocou as suas leis. As suas leis estão aí. Exemplo, tem uma mãe que tem um filho que tem toda a esperança naquele filho. Sem aviso prévio, ele retorna à pátria espírita, não é? E aí? Não é? Então, quer dizer, e Deus já colocou as suas leis aqui, ele não importa, agora cabe você a trilhar esse caminho. Porque ainda fez mais, mandou o seu filho para estar conosco, não é? E caminhou conosco, e caminha conosco, porque ele fala, caminho com você, estou te chamando, você quer vir comigo? Mas nós ainda estamos muito arredio, não é? Nós ainda não estamos percebendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por ele. Né? Nós vamos chegar lá. Meus irmãos, vamos passar agora ao momento das nossas preces para a fluidificação das nossas águas. Vamos elevar a Deus as nossas preces, abrindo os nossos corações, rogando a Ele que traga a fluidificação das nossas águas, depositando nelas os remédios de que cada um de nós se faz necessitado. Os remédios para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que estas águas, Pai, abençoadas por Ti, nos sirvam a lavar-nos das nossas mazelas, das nossas imperfeições, que nos sirva a abrir os nossos olhos, a nos tornarmos puros, dignos de sermos seus filhos e seguirmos rumo a Ti. Pedimos, Pai, que estas mesmas benesses possam ser direcionadas a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, as bênçãos, o remédio, o amparo, o conforto, o esclarecimento. Vamos, então, passar a segunda parte do nosso trabalho, nosso culto desta manhã. É aquele momento em que vamos rogar a Deus pelas bênçãos do passe. Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, de luz, de bênçãos, nós lhe pedimos, confiar em nós o trabalho de levarmos aos nossos irmãos, teus filhos, onde quer que estejam, a sua luz, a sua bênção, juntamente com as nossas boas energias, a fim de que, fraternalmente, possamos tocá-los, de forma que se reequilibrem, se reencontrem
Pai, nós vamos neste momento em caravana, até aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, aqueles que estão nas cadeias penitenciárias, aqueles que estão julgados pelas ruas, que não têm um lar, que não têm uma família, que estão à margem da sociedade, aqueles, Pai, que se comprazem nos vícios, aqueles que se comprazem em vibrar nas más sintonias, em procurar os maus caminhos. Pai, ajudai a todos, principalmente aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, aqueles nossos irmãos que estão na erradicidade, precisando apenas de um amparo, para que se arrependam e tenham merecimento, a felicidade ao teu lado. Nós pedimos, Pai, por todos aqueles que têm sido vítimas de opressão, de preconceitos, de guerras, de torturas, de opressões políticas. Vamos pedindo pelos nossos políticos de todo o planeta, para que sejam sempre governantes voltados ao amor, à paz e à caridade para com o próximo. Vamos pedindo por todos aqueles que estão sendo vítimas de obsessão. Também, Pai, que o nosso abraço chegue aos nossos obsessores. Pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades de relacionamento, por crises financeiras, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, rancor, mágoa, tristeza, por aqueles que perderam a sua fé, a sua esperança, por aqueles, Pai, que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra as suas próprias vidas, por aqueles que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, os traumas. Pedimos por todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Pedimos por aqueles que retornaram antes de nós à pátria espiritual, principalmente aqueles que foram através do suicídio. Pai, pedimos por aqueles com os quais temos a oportunidade da reencarnação, os nossos vizinhos, parentes, entes queridos, onde quer que estejam. Pedimos, Pai, por todos aqueles que nos solicitam preces, que estão em sofrimento. Pedimos por toda a espiritualidade, principalmente a que coordena este trabalho, aquela que zela da paz no mundo. Pedimos pelos nossos espíritos protetores e anjos da guarda, principalmente para que tenhamos sintonia com eles, a fim de receber as suas boas intuições, os seus conselhos. E vamos neste momento, no íntimo dos nossos corações e pensamentos, elevar a Deus as nossas preces, os nossos agradecimentos, enquanto recebemos o passe energético. Pai, agradeço a todos aqueles que estão conosco, encarnados, desencarnados, que nos possibilitam estas boas vibrações, para que este trabalho de amor e caridade para com o próximo chegue levando a todos a paz. Agradecemos a nossa irmã Dona Silvia, que esteve conosco hoje, nos agraciando com essas palavras, com o conhecimento do Evangelho de Jesus. Que Deus ampare a todos. Silvia, eu vou já fazer a prece de encerramento. Se você quiser fazer algum agradecimento, esteja à vontade. Não, eu agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade, né, que possa continuar nos ajudando, né? E que nós nos vejamos sempre como irmãos, né? Irmão de Jesus e filho de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, amanhã, sexta-feira, dia 19, nós teremos a participação conosco de um amigo, Eurípides Coelho Júnior, filho do nosso colega do Eurípides Coelho. Eu gostaria de convidar a todos para que possam estar conosco, vibrando, orando, depositando junto de nós as suas boas energias. Silvia, muito obrigado. Que Deus te ampare e deposite o crédito da tua participação. Muito obrigado. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã às 9 horas. Silvia. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus. Já agradecer a Deus já é tudo para nós, né? Então, até amanhã. Amanhã vou acompanhar o Juninho, que é um amigo querido. Né? Tenho certeza que vai nos trazer muitos esclarecimentos. Como todos os irmãos, eu tenho acompanhado, eu já busquei as outras lives, né? Então, todos têm um recado a nos dar, né? Um ensinamento a nos trazer. Que assim seja. Eu gostei muito da participação. Gostaria que você nos desse a oportunidade, num futuro bem próximo, de voltar a participar conosco. Tá? Então, não, depois a gente fala, não vou falar aqui. Depois, tá? Meus irmãos, uma coisa, a Silvia falou aí, nós temos um canal no YouTube, Walter Tio João Lima. Quem quiser, todos os evangelhos, todos os cultos que nós temos feito, estão publicados lá. Fiquem à vontade. Inclusive, se quiser mandar para alguém compartilhar, mandar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, fiquem à vontade. Até amanhã. Que Deus nos abençoe.